Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nós paramos aqui naquela parte em que Saulo estava conversando com seu amigo Sadoc. E durante essa conversa, esses amigos ali, né, Saulo fala para Sadoc sobre seus projetos, os planos, né, da sua vida, digamos, nos termos de hoje, vida profissional e também vida amorosa, né? Então, no caso dele lá, quais seriam os termos, quais seriam ali os projetos da vida profissional? Não sei qual seria o termo, né? Dos projetos de vida dele que estavam traçados. Ele era um aluno de Gamaliel, que era um respeitabilíssimo doutor da lei, né? E, é, e ele estava sendo cotado, né, para substituí-lo. Cotado não, já era certo que ele seria um substituto de Gamaliel. E esse Gamaliel era um doutor da lei, assim, notoriamente conhecido por seu espírito nobre de justiça. Era um homem de bem. Tal qual nós conhecemos a definição de um homem de bem pelos caracteres ali apresentados no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Gamaliel era um desses. E nós, na semana passada, tivemos ali a oportunidade até de tecer alguns comentários a respeito de algumas conjecturas que se faz aí a respeito de algumas encarnações desse espírito, né? E falamos isso no áudio anterior, semana passada. Então, nessa conversa de Saulo com Sadoc, ele estava ali falando, né, que ele seria um substituto, como um doutor da lei, de Gamaliel, e paralelo a isso, ele havia se enamorado, ele estava encantado por uma jovem que ele havia conhecido, filha de um casal ali de judeus, que era Zacarias e Ruth, enfim, que é a Abigail. E durante essa conversa ele tá falando mais ou menos da história dessa família, dessa moça. Ele não sabe muitas coisas, né? Ele sabe apenas que ela foi acolhida por essa família, que teve seu filho, seu único filho, morto, e aí eles decidiram deixar Corinto e vieram ali para aquela região, né, onde eles estavam agora. E é assim eles se conheceram ali naquela comunidade judaica, porque Paulo também era um judeu e eles formavam uma verdadeira comunidade, né? E nós paramos ali mais ou menos nesse ponto da conversa, né? E a gente vai. Importante. E dentro dessas conversas aí, o Sadoc começa a fala também é, como que ele foi parar ali naquela religião e tudo mais, e ele fala de um parente dele que havia sido curado por alguns homens que faziam umas ações é, ali de alguns trabalhos, algumas coisas, seguindo um suposto carpinteiro que fazia milagres, né? Então ele, na verdade, ele começa a ouvir algumas coisas sobre esses homens do caminho, que havia feito um milagre ali, uma cura de um parente desse Sadoc, né? E Saulo, como um defensor árduo ali da lei, ele fica curioso para entender como que essas pessoas, né, ficavam ali se colocando essas. Ele até diz o seguinte: é, essas virtudes sobrenaturais, né? Então, quando fala ali, por exemplo, de Estevão, porque a notícia que chega é que Estevão promovia algumas curas.
E a gente vai perceber aqui, né, já percebemos que Estevão, quando ele começa a trabalhar ali junto de Simão Pedro na Casa do Caminho, ele passa a ser um servidor e através dele, que era um grande médium, muitas coisas começam a acontecer ali. Então ele era um excelente orador, tinha uma palavra, um verbo assim que contagiava, e fora isso ele possuía dons de restabelecimento, de cura mesmo. E nós percebemos que isso, né, naturalmente, no episódio até desses cuidados que ele dava aquele ao romano que restituiu a sua liberdade quando esse estava doente no navio, né? Então foi ali através dos seus cuidados, ele possuía esse dom, a mediunidade que nós chamamos que é a mediunidade de cura, uma entrega muito grande, então ele conseguia ter resultados assim muito positivos ao lado dos doentes. E isso tá o Saulo, né? Ele enxergava isso com maus olhos. Ele achava que isso era uma subversão à lei de Moisés. E não entendia como que Gamaliel sabia dessas coisas, mas não repreendia, né? Lembra que falamos, Gamaliel era um homem de bem, um espírito nobre. Gamaliel, o que que dizia a respeito dessas práticas? Eles não estão fazendo nada, eles não estão fazendo o mal, eles estão fazendo o bem, por que se incomodar com eles, né? Bem por aí. Mas o Saulo estava decidido a querer investigar isso mais de perto. Foi aqui que paramos na nossa conversa, né? Na nossa leitura até a semana passada, que Saulo não se ficou assim admirado com a postura de Gamaliel, seu mestre, né? O seu mestre, o seu professor, de falar, de achar que não tinha por que ficar preocupado com esses homens do caminho, porque eles não estavam fazendo nada. E Saulo fica intrigado com essa excessiva tolerância. Ele diz assim, olha, entretanto o mestre, com a tolerância que o caracteriza, me faz ver que essa gente vem auxiliando a numerosas pessoas sem recursos. Então, embora ele ache que há uma subversão, Gamaliel, com sua tolerância, de alguma forma conseguiu demonstrar ali para o Saulo que eles vêm auxiliando muitas pessoas sem recursos, né? E aí continua aqui o diálogo, né? Então vamos dar continuidade. O Sadoc vai dizer: olha, sim, atalhou o outro, mas ouço dizer que as pregações de Estevão estão arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que de algum modo infirmam a lei de Moisés. Então, assim, o que significa infirmam, né? Quer dizer, enfraquecem, tiram a força, a eficácia, a autoridade. Então, o Sadoc responde jogando essa intriga no ar para o Saulo, né? E Saulo era um ferrenho defensor da lei que não podia, assim, não podia alterar um J, um tio, uma vírgula, um nada. E aí, olha, continua aqui a conversa deles. Então, Saulo vai dizer: todavia não foi um carpinteiro galileu, obscuro, sem cultura, que originou tal movimento? Que poderíamos esperar da Galileia? Porventura terá trazido outra coisa além de legumes e peixes? Então a gente sabe que por essa época, entre os judeus, eles tinham muito preconceito, inclusive entre eles, preconceito de raça entre eles. Então, por exemplo, eles eram preconceituosos em relação aos samaritanos e também eram muito preconceituosos em relação aos galileus. Então, eles achavam que na Galileia não vinha nada de bom, que os galileus eram ali pessoas repugnantes.
Então ele fala isso, né? O que poderíamos esperar da Galileia, né? E a Galileia era uma região que ela era uma região agrícola e pesqueira, né? Então, por causa dos lagos ali, produziam muito peixe e agricultura. Então ele fala, porventura terá produzido outra coisa além de legumes e peixes, né? Aí o outro vai dizer, olha, e contudo, o carpinteiro martirizado tornou-se um ídolo para os sequazes, procurando desfazer as impressões do meu tio, chamando-o à razão com a energia necessária. Fui levado a visitar ontem as obras de caridade dirigidas por um tal Simão Pedro. Então, Sadoc está dizendo isso. E o tio foi esse, né? Esse tio que foi curado ali pelo Estevão, né? É uma instituição estranha que não deixa de ser extraordinária. Crianças desamparadas que encontram carinho, leprosos que recobram a saúde, velhos enfermos e desprotegidos da sorte que exultam de conforto. Mas os doentes, onde ficam esses doentes? Interrogou Saulo assombrado. Todos se agasalham junto desses homens incompreensíveis. Estão todos malucos, disse o moço de Tarso, com a franqueza espontânea que lhe marcava as atitudes. Ambos trocaram impressões íntimas sobre a nova doutrina, pontuando de ironia o comentário de muitos fatos piedosos que empolgavam a atenção do povo simples de Jerusalém. Ao finalizar a conversa, Sadoc acrescentou: Não me conformo em ver os nossos princípios aviltados e proponho-me a cooperar contigo, embora esteja em Damasco, para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores e falsos taumaturgos. Sem dúvida, respondeu, e prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Então, ele já está aqui arquitetando, junto com esse Sadoc, formas de reprimir a ação dos homens do caminho, porque ele acha que é um assinte, um afronte às leis de Moisés. E quase solene, quer dizer, quase que decretando, né? Ele conclui: Quais os dias de pregação desse tal Estevão? E o outro responde: aos sábados. Pois bem, depois de amanhã, iremos juntos apreciar os sandreus, né? Então, o que são sandreus aqui? São simples, os ingênuos, os tontos, os tolos, né? A forma demagógica como ele se refere aqui aos homens do caminho. Iremos juntos apreciar os sandreus. Caso verifique o caráter inofensível dos seus ensinamentos, haverá que os deixar em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas, caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Então veja, né, que desde aqui a falta de um conhecimento, de uma interpretação clara, uma falta de conhecimento até do próprio judaísmo, porque a gente percebe que nas suas entrelinhas ali, se conhecêssemos mesmo o espírito que vivifica, no próprio judaísmo tem as raízes ali de tudo, de toda essa lei de amor que Jesus trouxe.
Mas aqueles que ficam só na letra que mata, que era o caso de Paulo até então, embora um profundo conhecedor, não consegue perceber que, na verdade, Jesus não veio contrariar nada, né? Pelo contrário. Então, muitos até hoje acham que o cristianismo, nessa época o nome não era cristianismo, né? Eram os homens do caminho aqui. Mas até hoje muitos acham que o cristianismo é uma afronta ao judaísmo, né? Ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as tricas do farasianismo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde desse mesmo dia, a biga elegante de Saulo atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. O sol ardente, alto, ainda no horizonte, enchia o caminho com a sua luz muito viva. O semblante do jovem doutor da lei irradiava uma alegria louca ao trote largo dos animais, que, de quando em vez, passavam a galopar. Recordava, satisfeito, o esporte a que se afeiçoara na cidade natal, tão ao gosto grego em que fora educado, graças à solicitude paterna. Olhos fixos nos cavalos árdigos e velozes, viam-lhe à mente as vitórias alcançadas entre os parceiros de jogos na sua descuidosa adolescência. Então era um esporte, né? Andar de corrida de bigas, temos até o caso do moço rico, né, que era um corredor de bigas ali, era o esporte da época, digamos assim. Então é interessante quando a gente lê um livro desse, tentar transportar a nossa mente para aquela sociedade. Então, assim como nós temos os nossos gostos, os esportes que nos movimentam, né? Que mexem com a gente, os nossos costumes, os lazeres que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura e da nossa tradição. Cada povo tem ali, cada grupo tem aquelas coisas que são características e culturais no momento, eles também tinham, né? Então, correr de bigas, um esporte que era fatal, né? Era algo fatal se desse errado, como deu lá no caso do moço rico, sangrento até, corrida de bigas, era o que os divertia na época, era o esporte das pessoas ali que tinham acesso, né? Nessa época. E Saulo, no caso aqui, na sua juventude, ele apreciava demais isso, e ele está relembrando isso durante essa viagem. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água inteligentemente aproveitado em extenso horto. A propriedade era parte integrante de uma das muitas pequenas aldeias que rodeavam a cidade santa, onde quer que houvesse condições favoráveis para a pequena lavoura, do alto interesse nos mercados de Jerusalém, colocada no meio de uma secura singular. Então, era uma região ali desértica. Então, aonde tinha, né, alguma propriedade que tivesse um veiozinho de água como era ali, é, sabendo ser bem aproveitada, né, ela se tornava ali algo de muito produtivo, né, e privilegiadamente rica, digamos assim. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth, que era a esposa, e Abigail, né, que é a irmã de Gesiel, que foi adotada por eles, procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores, e com isso aproveitando toda a terra disponível. Então, eles aproveitavam ao máximo ali, né? Por isso que eles ficaram prósperos. Deixando Corinto,
O generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, o apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria, e que lhe emprestou avultada soma, recomendando-lhe aquela zona de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe as fadigas. Embora distante de Jerusalém, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios no templo. E só um parênteses aqui, né? Então ele conseguiu uma ajuda de uma pessoa chamada Alexandre, que era parente próximo de Anás. Então, quem foi Anás, né? Então, nós sabemos, pelo estudo das escrituras ali antigas, que Anás e Caifás eram dois sumos sacerdotes. Então, na verdade, Anás ele era sogro de Caifás. E eles foram responsáveis, eles eram judeus, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes, né? E foram ali os responsáveis pelo julgamento de Jesus. Esse Anás, ele foi deposto no ano 15 depois de Cristo. Então, no ano 15, ele já não era mais o sumo sacerdote. Nesse momento que nós estamos lendo aqui, já estamos no ano de 35 depois de Cristo, ou seja, ele já não era mais. Mas de qualquer forma, era uma pessoa que teve influência, provavelmente era um homem rico, e essa influência das pessoas próximas a ele existia, né, ainda. E nesse caso aqui, nós vamos ver que essas personagens, elas ainda não conhecem nada sobre Jesus. Eles estão chegando nessa região agora, né? Eles vão, de alguma forma, ouvir falar, se inteirar e, de alguma forma, compreender ali o que representou a vinda de Jesus. Mas, por hora aqui, eles não fazem ideia, né? Eles receberam a ajuda de uma pessoa que eles. Uma pessoa influente, simplesmente. Esse Alexandre, uma pessoa ligada ao Anás, que era alguém certamente muito influente, embora por essa época já não fosse mais um sumo sacerdote, né? Porque, como vimos aqui, ele foi deposto em 15 depois de Cristo, e aqui nós estamos em 35. Não sabemos nem se o Anás ainda é vivo, né? Só essa referência que faz aqui é que ele recebeu um amparo de Alexandre, que era um parente próximo, talvez um filho, alguma coisa assim, não sei. Então, isso são parênteses, né? Para a gente tentar compreender todo o contexto da história, né? Então, olha, auxiliado por amigos influentes do estofo de Gamaliel e Saulo de Tarso, quer dizer, do grupo, né, de Gamaliel e de Saulo de Tarso, que se emancipara da condição de discípulo para graduar-se em autoridade competente no mais alto tribunal da raça, pudera resgatar grande parte de suas dívidas, caminhando vertiginosamente para uma bela posição de independência financeira no país natal. Então, essa é a história de Zacarias, né? Ruth, sua esposa, regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrava a dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver refundido, quer dizer, temperado, remodelado, que vai ver como que ela é um misto de uma beleza quase que quando a gente leu ali nos primeiros capítulos a descrição minuciosa
de Emmanuel, né, a respeito dos traços, da doçura, da delicadeza e até da beleza de Abigail. Então aqui ele vai dizer que toda aquela doçura, toda aquela beleza, todos aqueles traços mu é, 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 muito delicados se misturaram ali com toda a dor e sofrimento. Então ela ficou mais bonita ainda, porque é uma beleza mais amadurecida, digamos assim, né? É a forma poética, até como o Emmanuel está colocando aqui. Olha, a irmã de Gesiel parecia haver refundido a delicadeza dos tratos feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A gracilidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera toda, a partir daqueles dias trágicos e lúgubres passados em Corinto. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis. Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara expedientes nem esforços, incumbindo um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido, apenas fora informado de que Gesiel havia sido levado quase a ferros para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis. Nada mais. Abigail instara novamente. E de Corinto vinham novas promessas dos amigos que prosseguiriam investigando nas rodas afeiçoadas a Licínio Minúcio, de modo a descobrirem o paradeiro do jovem cativo. Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos tão carinhosos sempre. Então, nós vamos parar por aqui, porque já está dando o horário. O próximo parágrafo ele é muito grande, né? Então, a gente para nesse ponto em que ela está ali pensando, então Emmanuel está narrando a história, né, da família, de Zacarias, como que ele conseguiu se reerguer após a saída ali de Corinto, a ajuda que ele obteve para conseguir se estabelecer naquela região, né? E ele tentava, de alguma forma, buscar ali notícias de Gesiel para Abigail. E ela guardava, né, essa esperança no seu coração de um dia conseguir obter alguma informação do irmão, ou até mesmo de reencontrá-lo, né? Então, vamos aqui parando essa semana, né? E continuaremos a semana que vem, quando a gente vai perceber aqui que a chegada de Saulo, né? Ele está a caminho aí dessa chácara, digamos assim, do Zacarias. Ele está indo lá para encontrar a sua namorada, né? Sua noiva, né? Como nós vamos ver aqui. Então, isso vai ficar para a semana que vem. Agradeço a todos pela atenção. Fiquem com Deus. Uma excelente semana.